E dando prosseguimento, então, à nossa programação, nós gostaríamos agora, nós vamos passar para a próxima palestra, que será conduzida pela nossa querida Adelaide, e convidamos a nossa companheira Tereza Coelho, que faz parte da comissão organizadora, para apresentar a Adelaide a todos nós. Adelaide Amaral diz: toda história tem um começo. A minha história com Pietro Baldi vem de muitas vidas, e nesta atual vim como a sua neta. A minha bandeira é a obra, o seu representante, Pietro Baldi. Adelaide possui instrução superior em Economia e Filosofia da Matemática, terapeuta floral e mestre Reiki, foi adepta ao Vedanta, iniciada em budismo tibetano, fundou a SAM, Sociedade Amigos da Natureza, cujo trabalho foi esterilização de animais de pessoas carentes e de conscientização da importância da natureza. Atualmente, continua lecionando matemática e física. Orienta um grupo de estudos da obra de Pietro Baldi. Bem-vinda ao 24º Congresso Nacional Pietro Baldi e ao Estado do Espírito Santo. Adelaide. E aqui volta. Ah, tá bom. Então eu não uso o meu. Tá. Deixa eu guardar ele para você. Aqui. Bom, é a segunda vez, boa noite. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou percebendo que deveria ser um polvo, né? Porque, ó, as duas mãos ocupadas já, não temos mais mãos. Muito bem. Todo o trabalho, quando eu inicio, mesmo nos grupos de estudos, eu faço 1 minuto de silêncio, tá? Então, eu gostaria que todos vocês sentassem sem as pernas cruzadas, descruzando as pernas e braços, fechando os olhos, e só prestando atenção na respiração, sentando confortavelmente, sem tensão nos ombros, nem nas mãos, relaxando, prestando atenção só na respiração. Ok, vamos abrindo os olhos. Muito bem, eu vou falar a respeito da vida de Pietro Baldi, certo? E é um assunto que, na maioria das vezes, me emociona. Então, eu peço um pouquinho de paciência de vocês. Muito bem. Se olharmos a história da humanidade, a gente percebe que, de tempos em tempos, surgem indivíduos diferentes, bem diferentes. Por que diferentes? Parece que eles estão muito além do nosso tempo, eles estão muito na frente do nosso tempo. E, por esse motivo, eles têm uma visão diferente de como conduzir a vida. Porque, se olharmos no nosso mundo atual, a nossa vida, em maior escala ou em menor escala, ela é regida muito pela força, por guerras,
Até hoje nós temos guerras terríveis no Oriente. Às vezes nós somos conduzidos pela astúcia. Mas isso será que é o caminho correto? Na verdade, esses indivíduos diferentes e especiais, por verem uma situação desastrosa como a nossa, infelizmente, eles procuram passar a mensagem, procuram, na verdade, relembrar aquilo que já foi ensinado há tantos anos, há mais de 2000 anos, que, se quisermos ser felizes, se realmente quisermos alcançar a felicidade, não é por esse método, por esse caminho. É praticando a bondade, é praticando o amor. Até o século passado, ciência e religião pareciam duas coisas antagônicas, não podiam se misturar. Mas nós evoluímos, e aquilo que não poderia ser dito em 1800 e até começo de 1900, hoje, graças à evolução, já pode ser explicado. Então, muitas coisas que até então eram só aceitas, como é o caso de assuntos religiosos, eram só aceitas por fé, verdades que eram só aceitas por fé ou até por medo, elas agora poderiam ser explicadas, poderiam ser demonstradas. Mas, para isso, era necessário que alguém tivesse essa capacidade de demonstrar essas verdades. Porque não é fácil. E aí surge justamente aquilo que eu falei, uma pessoa, um indivíduo que estava à frente do nosso tempo. E é por isso que eu vou falar de Pietro Baldi. Então, o Baldi, ele nasce, é interessante, ele nasce na Itália, na pequena cidade de Foligno. Foligno, sinceramente, na Itália, é uma cidade totalmente sem importância. Ela, atualmente, tem algumas indústrias, mas, naquela época, não tinha nada. Mas é o interessante que ele nasce, essa cidade fica na Úmbria e bem perto da cidade de Assis. Assis, a cidade de São Francisco. Ou seja, ele nasce nas terras mais místicas da Itália. Porque essa região, a Úmbria, é onde nasceram e viveram grandes santos. São Francisco, Santa Clara, Santa Ângela. A Santa Ângela é a padroeira de Foligno, por sinal. São Rufino. E outros seguidores de Cristo, outros seguidores de São Francisco. Então, realmente, quem passa por Foligno, na parte antiga, claro, ela tem uma energia diferente, assim como a cidade de Assis. Porque essas cidades, a parte antiga, são intocáveis. Não pode, tem a parte moderna, mas a parte antiga, inclusive, as casas são feitas todas de pedra, pedras muito grandes, porque era isso que era usado na Idade Média. As casas lá são de 1200, do ano 900, do ano 1000, e até hoje são as mesmas casas, não mudaram. E depois tem a parte nova. Então, o Baldi, ele nasce justamente em Foligno. E ele é filho do Santi Ubaldi, o pai, e Lavínia Aleori Ubaldi. Muito bem. Os dois são muito ricos. Eles realmente são ricos. E, por esse motivo, a habitação deles é o Palácio Ubaldi.
Um palácio bonito, muito bonito, grande, cheio de afrescos. Muito bem. Agora, um fato interessante, gente. Na ocasião do nascimento de Ubaldi, eles haviam se mudado para uma casa bem mais simples. Uma casa com o necessário, claro, mas bem mais simples, porque o palácio estava em reforma. Aí eu me perguntei um dia, mas por quê? Essa família, inclusive a mãe de Ubaldi, era muito religiosa. Então, o nascimento de uma criança era uma coisa muito, muito importante. Porque justamente na hora que uma criança vai nascer, eles vão mudar de um palácio, onde tinham todas as comodidades, vão mudar para uma casa menor e vão reformar o palácio justamente nessa época. Eu achei uma coisa muito estranha, porque é um fato muito importante o nascimento de uma criança. E, no entanto, Ubaldi não nasceu na opulência do palácio. Então, é uma grande característica já desde o nascimento. Ele nascer numa casa que tinha o necessário, mas não a opulência, o luxo, as comodidades do palácio. Ele cresce, é uma criança alegre, feliz. Só ele tinha uma particularidade. Ele perguntava exaustivamente a respeito de tudo. Tudo ele queria saber nos mínimos detalhes e não se satisfazia com qualquer resposta, não. Se a resposta não fosse convincente, mesmo ele sendo jovem, bem pequeno, 4 anos, 3 anos, ele ficava perguntando. Era uma coisa não comum. E, como ele não ficava satisfeito com as respostas que recebia, ele insistiu para ir para a escola com idade bem jovem, de 5 anos. Uma coisa diferente, porque, naquela época, na Itália, a idade para ir à escola era de 6 anos. Mas ele vai para a escola. Ele consegue entrar na escola aos 5 anos. Muito bem. Ele mesmo conta no livro História de um Homem que a escola não foi o que ele imaginava que fosse. Ou seja, não lhe dava as respostas que ele gostaria de ter. Mas aconteceu alguma coisa interessante. Quando o professor de ciências foi explicar a teoria da evolução de Charles Darwin. Claro, a evolução das espécies, né, da matéria. Veja, uma vez no liceu, ouvi o professor de ciências pronunciar a palavra evolução. Foi um átimo, um relâmpago, um susto. Depois trevas. Ainda não compreendia bem, mas aquela ideia deveria ser a espinha dorsal do seu sistema, do seu destino. A evolução é realmente o tema central, um dos assuntos mais importantes da obra de Ubaldi. Ubaldi tinha também como característica a obediência. Isso já vinha vindo de outras vidas. E ele gostaria de ter cursado medicina, mas, por vontade dos pais, ele acaba se formando em jurisprudência pela Universidade de Roma. Foi em 1910. Ele se forma em jurisprudência e ele tem o tema livre na tese de doutorado. E veja qual é interessante
o título da obra que ele escolheu para fazer como tese de doutorado, a expansão colonial e comercial da Itália para o Brasil. Então, vejam que, em 1910, o Brasil não era praticamente conhecido na Itália. Hoje ele é muito conhecido. Ele ficou muito conhecido em 70, vamos dizer a verdade, graças ao Pelé. Tá certo? Mas ficou muito conhecido no mundo inteiro, o Brasil, não só na Itália. Mas, em 1910, ele não era conhecido, mas já estava no coração de Ubaldi. Certo? E esse trabalho foi tão aplaudido pela comissão organizadora que os pais ficaram tão contentes que lhe deram de presente uma viagem para os Estados Unidos. E assim Ubaldi vai para os Estados Unidos, uma viagem que durou aproximadamente 6 meses. Era costume da época o casar. Então, o jovem, o Pietro Baldi, tinha que casar. E também, como costume da época, sempre os pais tinham que escolher a noiva. E eles escolheram a dedo. Eles escolheram Maria Antonieta Solfanelli, uma jovem que tinha passado toda a sua juventude no internato de freiras francesas. Por quê? Porque ela era órfã de pai e mãe. Então, nesse internato de freiras francesas, ela começou a adolescência e foi até o casamento. Ela era uma jovem rica, muito rica, bonita, culta, porque dentro do internato eu só não podia estudar, não podia fazer mais nada. Então, eu acredito que também ela estava querendo casar também para sair do internato, porque ela não tinha o dom de ser freira. Então, se conheceram e se gostaram, ainda bem que se gostaram, mas tinha que se gostar, e casaram. E o casamento foi dia 5 de agosto de 1912. Desse casamento, nascem 3 filhos. Franco, o mais velho, que morreu na Batalha de Tobruk, na Segunda Guerra Mundial. Vincenzina, que também morreu pequenininha, com 2 ou 3 anos, devido à influenza, à epidemia de gripe espanhola. E Agnese, a caçula, que acompanhou o Baldi até o seu desencarne. E eu vou dizer mais, Agnese não só acompanhou o Baldi, mas ela foi a verdadeira guardiã de Ubaldi. Lutou para que a obra se realizasse. Se não fosse devido à filha, a obra não teria sido concluída. Então, ela foi uma guardiã de Ubaldi e da obra. Muito bem. Ubaldi, nessa altura, então, ela já estava casado com uma mulher que ele gostava, a esposa ele gostava, rico, viajado, tinha uma cultura invejável, porque, além de formado em jurisprudência, ele dizia que não gostava de perder tempo. Então, como ele não estudava muito, porque ele dizia que ele só estudava para passar, e isso foi desde do pequeno até a formatura em Direito, ele só se interessou na hora da tese. Ele usava o tempo livre para estudar piano, então ele se tornou um excelente pianista.
Mas, além disso, ele falava e escrevia fluentemente o francês, o inglês e o alemão. Depois que ele veio para o Brasil, ele aprendeu o português também. Muito bem, mas até então eram esses 4 idiomas: italiano, inglês, francês e alemão. Então, vejam bem, não era uma situação comum ser tão rico, bem casado, uma cultura invejável. Mas, ou seja, qualquer pessoa se sentiria extremamente feliz, realizada, mas ele não se sentia realizado. Tinha alguma coisa dentro dele que o incomodava. Ele sempre queria saber, como coloquei antes, desde pequeno, tudo a respeito de tudo. E, às vezes, ele ficava observando os particulares da vida e via uma harmonia perfeita em tudo. E, às vezes, ele via um caos total. Então, vejam os questionamentos de Ubaldi. Necessitava ter uma resposta convincente e exaustiva, pelo menos aos porquês fundamentais da vida. De onde venho, para onde vou, por que vivo, por que sofro. Não é? E ele escreve isso no seu diário: o universo é ordem ou caos? Isso com uma idade de pouco mais de 20 anos, 25, 26 anos. E o que acontece? Ele ficava remoendo isso. E, ao mesmo tempo, é interessante que ele tinha esse tempo para pesquisar e para procurar respostas, graças à sua situação econômica também. Então, veja como tudo é perfeito, tudo é organizado. Nós vemos isso depois. Na ocasião, ele não percebeu que ele tinha a possibilidade de pesquisar e de procurar respostas também graças à sua situação econômica, ao seu lar, que funcionava em perfeita harmonia. Então, um dia, caminhando à beira-mar, vejam, andando à beira-mar, com o olhar perdido no horizonte, compenetrado em seus pensamentos, intui que matéria, energia e espírito são a mesma substância. Imagine só você intuir que matéria, energia e espírito é a mesma substância. Isso, naquela época, ele tinha mais ou menos 27 anos. Portanto, foi mais ou menos em 1913. Não hoje, com os avanços da ciência, com avanços de tantas outras áreas, filosofias, religiões. Mas, naquela época, você intuir que matéria, energia e espírito são a mesma substância. E a diferença entre elas é o movimento, só um movimento. Rotatório na matéria, assim, ondulatório na energia e espiralado, vorticoso, como uma espiral, no psiquismo. Finalmente, ele tinha chegado a uma resposta. Daquelas tantas perguntas que ele fazia, chegou uma resposta. Então, está tudo resolvido. Não. Não está resolvido. Ele queria saber como é que isso era possível, qual era a trama, o que ligava uma coisa na outra. Não estava tudo resolvido. Ele queria saber tudo nos mínimos detalhes. E aí ele percebeu uma coisa interessante. Nessa altura,
ele já tinha percebido que ele tinha naquela época, ele chamava de sensibilidade, intuição. Na verdade, era mediunidade. Ele tinha essa intuição ou mediunidade muito, muito apurada. Em várias situações, em vários momentos, ele tinha constatado isso. E ele percebeu um outro fato, que quanto mais ele conduzisse uma vida de acordo com o Evangelho, olha o que o Maurício falou, tá certo? Não é para qualquer um conseguir conduzir a vida de acordo com o Evangelho, mas ele podia. Quanto mais ele conduzisse a vida de acordo com o Evangelho, ou seja, o melhor possível que ele pudesse fazer devido às circunstâncias, a sua mediunidade crescia, florescia, era mais forte. Então, veja, para conquistar conhecimento, devo alcançar estado de purificação, que é a leveza espiritual. Leveza, sair da matéria, deixar a matéria e permitir que a sua consciência se expandisse cada vez mais em direção ao alto. Apresentam-se as necessárias relações entre evolução e ascensão de um lado e mediunidade inspirativa do outro. Isso está escrito no livro As Noures. Então, ele percebeu que ele precisava sempre se esforçar para ser melhor. Agora, como ele poderia ser melhor? Essa é a questão. Ele não fazia nada de errado. E aí, ele tinha um hábito, toda noite, antes de dormir, e isso também, isso eu presenciei, quer dizer, presenciei em termos, eu sabia que ele fazia, mas eu não estava olhando, porque eu convivi com ele até o seu desencarne. Então, quando ele se recolhia, a ordem lá em casa era não fazer barulho, que ele está fazendo as orações. Então, ele, antes de se recolher à noite, ele sempre fazia um profundo exame de consciência. Duas coisas eram religiosas. Era o exame de consciência e ele orava o Pai Nosso em latim. E a maioria das vezes ele começava, depois desse ritual, ele começava a escrever. Mas era isso, e aí depois começava a se entrar em contato com as esferas superiores e começava a escrever e ficava até umas 3 da manhã escrevendo. Era esse o ritual dele. Muito bem, então, nessa ocasião, ele vai fazer o exame de consciência e se perguntar onde ele poderia melhorar, porque ele queria esse leveza espiritual. Ele queria mais leveza espiritual. E ele percebe que tem, na verdade, ele achou que tinha certas regalias. Eu hoje não vejo assim, mas ele via assim na ocasião. Ele viu, puxa vida, eu não preciso trabalhar, dar duro, eu posso fazer o que eu bem quiser, porque eu tenho uma situação econômica tranquila. Ele era muito rico. Na ocasião do casamento, a esposa, por ser muito rica, entrou com um dote muito grande. E, pelo costume da época, ele deveria entrar com um dote equivalente ao dela. Então, a fortuna deles era muito grande. Ele falou, bom,
por que eu tenho tanto dinheiro, por que eu tenho tanta abastança, uma tranquilidade econômica tão grande, e tem alguns indivíduos que têm que batalhar muito para sustentar a família, ou até não têm condições mínimas de sobrevivência. Então, ele decide tomar uma decisão bombástica. Ele vai renunciar ao seu dote, não ao dote da esposa. Ele vai renunciar ao seu dote, aquele dote que ele recebeu no casamento, em favor dos mais necessitados. Não foi em favor da família. A família toda dele era muito rica. Seria ridículo você estar doando um monte de dinheiro para gente muito rica. Ele doou para, através da igreja, para os mais necessitados. E isso aconteceu na madrugada do dia 14 de setembro de 1931. 14 de setembro de 31. O interessante é que 700 anos antes, neste mesmo dia, São Francisco recebe as estigmas. É uma outra coisa interessante para se pensar. 700 anos antes, no mesmo dia, que é o dia da Santa Cruz, São Francisco recebe as estigmas, e o único testemunho naquela ocasião foi Frei Leão. E, nesse mesmo dia, em 1931, o Balde renuncia aos seus bens. No dia seguinte, ele vai andar nos arredores da propriedade, e a propriedade se chama Tenuta Santo Antônio. Tenuta, em italiano, significa chácara. Chácara Santo Antônio. E ele vai andar, como ele sempre fazia, porque o Balde gostava muito de andar, e quem o acompanhava sempre era o cachorrinho do caseiro, um vira-latinha branco. E vejo o que acontece. O Balde caminhava tranquilamente, com o coração envolvido, na euforia de um grande triunfo espiritual. Qual o triunfo? Ele tinha conseguido se desprender de bens materiais. Uma espécie de potente vibração em alta tensão se estava concentrando e acumulando dentro dele. E, ao mesmo tempo, sentia confusamente que alguma coisa ainda imperceptível se estava condensando à sua volta, sem uma forma definida. Então, ele percebeu alguma coisa ao redor dele, uma energia, mas muito forte. Uma capacidade perceptiva diferente da normal o advertia da presença de outros seres perto dele, vivos, entidades pensantes como ele. Então, ele sentiu a presença de seres ao seu lado, acompanhando nessa caminhada. Foi assim que, com outra visão interior, diferente para os olhos físicos, e outra visão interna também, começou a perceber que se definiam duas formas ao seu lado. Foi assim que pôde sentir com clareza que à sua esquerda estava São Francisco e à direita Cristo. Não houve colóquio, não foi necessário, mas aquela visão ficou gravada a fogo na alma de Ubaldi. Vocês conseguem imaginar andar e sentir Cristo ao seu lado e São Francisco? Deve ser um momento extremamente delicado.
que acontece? Vamos voltar lá. Isso foi no dia 14 de setembro de 31. Desse momento em diante, a capacidade mediúnica dele floresceu mais ainda, explodiu. Por que será que foi nesse momento, depois disso, que aconteceu? Talvez, é bem provável... Desculpe, é bem provável que o Baldi, tendo feito a renúncia de seus bens, ele comprovou que ele teria a capacidade de levar adiante a missão. Porque a missão que, teoricamente, lhe foi confiada era uma missão muito grandiosa, muito complexa. E não bastava ser só competente racionalmente, tinha que ter bondade no coração. E ele, fazendo a renúncia de seus bens, deu essa comprovação. Porque, a partir dessa data, como eu falei, a sua mediunidade explodiu. E, na noite de Natal do mesmo ano, portanto, de 31, ele recebe a maravilhosa mensagem de Natal. E essa mensagem, ela é lindíssima, mas eu só peguei um pedacinho. No silêncio da noite santa, escuta-me, põe de lado o teu saber e tuas recordações. Põe-te à parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte no vazio, no nada, no mais completo vazio do espaço e do tempo. Neste vazio ouve minha voz que diz: ergue-te e fala, sou eu. Não perguntes o meu nome, não procures individuar-me. Não poderias, ninguém poderia. Não tentes inúteis hipóteses. Vejam que interessante, 2 pontos muito importantes. Escuta-me, põe de lado teu saber e tuas recordações. Por quê? É aquilo que o Maurício falou. As nossas recordações ficam na nossa mente e nós não mudamos a maneira de pensar. E nós não permitimos que outras coisas entrem dentro de nós. Para que alguma coisa entre, tenho que estar aberta para que essa informação entre. E para que essa informação aberta, eu tenho que estar aberta não só na mente, mas no coração também. Porque, senão, é só uma informação. Ela não vai se transformar em consciência e muito menos na evolução da pessoa. Então, para que nós evoluamos, nós temos que estar abertos na mente e no coração. Por isso que aí diz, põe à parte as tuas recordações. E aqui embaixo, não perguntes o meu nome, não procures individuar-me. Não poderias. Ninguém poderia. Por que será que essa entidade falou que ninguém poderia? Assim como nós perguntamos, o Baldi perguntou, por quê? Por que ele não quer se identificar? E ele sempre ia atrás até descobrir a resposta que eu convencesse. Então, ele vai procurar em várias fontes. Ele penetrou no hinduísmo, no budismo, estudou muito a teosofia,
e estudou de começo ao fim Allan Kardec. E foi em Allan Kardec que ele lhe trouxe as respostas. Vejam, e quase no... Bom, depois eu falo. Quando ele vai estudar Allan Kardec, ele vai encontrar a resposta do porquê que a entidade não se identificou. E é por isso que o Balde chamou essa entidade de sua voz, para saber que era essa entidade. No final dessa mensagem, ela afirma o seguinte: eu presido ao progresso espiritual do vosso planeta, e para o progresso espiritual, um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Então, eu acredito que qualquer pessoa tem a condição de praticar um ato de bondade. Talvez não tenha condições de fazer uma descoberta científica, mas um ato de bondade todos podem praticar. Então, uma sugestão aos que querem seguir o Balde, que estão absorvendo o Balde não só com a mente, mas com o coração, que pensem num ato de bondade. Uma ocasião eu fiz a seguinte sugestão: olha, assuma que vai fazer um ato de bondade, não precisa ser grande, pode ser pequeno, 1 por mês. Depois, 1 por semana. Depois, 1 por dia. E aí, de repente, você, sempre que pode, você está fazendo um ato de bondade. Agora, vamos ver a mediunidade. Como eu falei, ele foi procurar muito nos livros de Allan Kardec. Tá? E o que ele descobriu nos livros de Allan Kardec, que foi tão importante para ele, que ele transcreve no livro As Noures. Esse escrito aqui é dos médiuns, é de Allan Kardec. Médiuns... mediunidade. Se a entidade jamais viveu na Terra, médiuns inspirados. Ele copiou do livro de Allan Kardec. Se a entidade jamais viveu na Terra, ou também que seja tão elevada que vive em dimensões conceptuais e planos de consciência superiores, elas não terão um nome. Então, está aí o motivo da entidade não ter se identificado. E continua, olha, Médiuns Inspirados, de Allan Kardec. Tá? O Balde transcreveu. Quando encontramos em um médium o cérebro dotado de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, próprio a facilitar-nos as comunicações, dele nos servimos de preferência, porquanto, com ele, o fenômeno da comunicação é muito mais fácil. Ou seja, a entidade vai procurar alguém que tenha a capacidade de transcrever a informação que ela passa. Porque a informação que algumas entidades passam são por palavras, realmente. Mas, se a entidade está muito acima, ela não vai usar as palavras. Ela vai usar o sentir, a consciência da pessoa. Nossos pensamentos não necessitam da vestimenta das palavras. Então, essas entidades extremamente superiores, quando elas querem passar uma mensagem, elas precisam encontrar um médium que tenha esta capacidade, porque, senão, o médium não vai conseguir transcrever o que elas estão passando. Agora, o que o Balde fala? É necessário tornar tudo acessível e compreensível. Na maioria das vezes, os místicos
renunciam a tal empreendimento, confessando que não existe na linguagem humana imagens e palavras adaptáveis a esse fim. É-nos necessário encontrá-las. Devemos exprimir o inexprimível. Ou seja, cabe a um médium traduzir em palavras aquilo que a entidade lhe transmite de uma forma diferente. Aí ele fala da mediunidade dele. Minha mediunidade é uma verdadeira função de vida. Não é fenômeno do tipo imóvel, mas se transforma com a minha evolução. Ou seja, para ele, tudo tinha que evoluir, inclusive a mediunidade. Existem mediunidade, e todas elas são muito válidas, mas de níveis diferentes. E a mediunidade, como tudo no nosso universo evolui, não poderia deixar de ser diferente, tinha que evoluir. A mediunidade, se pertence ao nosso universo, ela também tem que evoluir. No primeiro caso, são imobilizados os centros nervosos afetivos do coração. É o caso dos místicos, né? Eles sentem por aqui, os místicos, uma expansão de consciência muito grande, tá certo? E, às vezes, não sai disso daqui. Quer dizer, eles sentem uma expansão de consciência, mas não vem uma informação. No segundo, os centros intelectuais do cérebro. Atravessando esses dois tipos de inspiração, vivi em dois centros de vida distintos, nos quais se condensavam todas as minhas sensações. Ou seja, ele usava o centro cardíaco e o centro mental também, os dois, para poder passar em palavras a informação que lhe era transmitida. Chegam a mim conceitos e um oceano de ondas, quais montanhas, e como avalanches me investem e agitam. É ofuscante olhar no infinito o pensamento de Deus. É aterrorizante senti-lo na sua potência, mas é impossível parar quando se é arrastado pelo turbilhão. É ofuscante olhar no infinito o pensamento de Deus. É aterrorizante senti-lo na sua potência. Indiscutivelmente, deve ser aterrorizante sentir o pensamento de Deus, né? Muito bem. Então, explicada a mediunidade de Ubaldi, rapidamente, como eu disse, depois da renúncia dos seus bens, ele recebe a mensagem de Natal, tá certo? E, a seguir, ele recebe, no ano seguinte, ele recebe a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição na época da Páscoa. E, vamos lá, calma, Adelaide. Né? Nesse mesmo ano, em julho, ele começa a grande síntese. Então, em julho de 32, ele começa a grande síntese. E, na grande síntese, finalmente, lhe vem a explicação daquela intuição, daquela visão que ele tivera à beira-mar, em que matéria, energia e espírito são a mesma substância. Mas, daquela época até agora, transcorreram aproximadamente 20 anos. Então, vejam, agora ele vai ter a explicação daquela visão. E a sua voz é que lhe transmite e afirma: o quadro do universo é este.
Vejam que interessante. Quando um cientista vai fazer uma pesquisa, ele vai ver, analisar os fatos, ver as possíveis causas e as possíveis consequências. Veja que eles estão falando de possibilidade, as possíveis causas e as possíveis consequências. O cientista não faz afirmação, só depois de muita experiência que ele pode fazer essa afirmativa, mas não no início, não na saída, só depois de muito trabalho. E, no entanto, a sua voz diz: o quadro do universo é este. Não faz suposições, faz uma afirmativa categórica. O universo é a unidade que abarca tudo que existe. Essa unidade pode ser considerada sobre 3 aspectos. Então, o nosso universo pode ser considerado, numa maneira imóvel, estático, de 3 maneiras. A parte estática mostra o universo na sua estrutura, o dinâmico, no movimento, no que vai acontecer, e o mecânico, que é a lei que dirige. Esses 3 aspectos correspondem a 3 modos de ser do universo. O balde representa por gama a matéria, B a energia, ou beta, e alfa, o espírito. O universo resulta constituído por uma grande onda que do puro pensamento, alfa, puro pensamento. Tem luzinha aqui? Não, não tem. Então, vamos lá. Alfa, puro pensamento, lei que é Deus, caminha para o vir a ser contínuo, movimento feito de energia, vontade para atingir o seu último termo, a matéria ou forma. Aqui não tem luzinha, né? Tem? Onde é que é? Ah, tá. Aqui. Ah, achei. Muito bem. Então, veja, o balde coloca isso numa equação. O puro espírito, o beta energia e o gama. O nosso universo, aqui, de alfa para gama. Esse caminho seria a queda. O puro pensamento, que é a lei de Deus, se condensa, vai se materializando, vai se concentrando, se transforma antes em energia e, finalmente, em gama, que é a matéria. E aqui é a nossa evolução, ou seja, a matéria se desintegra e vira energia. Olha a bomba atômica aí. A matéria se desintegra, vira energia, e a energia se espiritualiza. O nosso universo é esse. E a nossa capacidade de pensar está aqui. Não queiramos sair disso daqui, porque nós não temos essa capacidade de pensamento. Nós, se conseguirmos entender tudo no nosso universo, já está de bom tamanho. Mas ele não é o único universo. O balde chama esse universo de ômega. Acima do nosso, que é o que nos interessa, nós temos outros universos. E abaixo do nosso também nós temos outros universos. Vejam bem, no outro universo, a parte alfa, que é o nosso máximo, esse é o nosso, tá? A parte alfa, que é o nosso máximo, é o ponto intermediário. O beta, que é o ponto intermediário de energia, que é o nosso, é o ponto mais baixo do outro universo. No segundo universo, no ômega 2, não tem mais o gama. No outro universo a seguir,
Aqui nós temos o alfa, e aqui nós temos o mais x, que vai ser a parte intermediária no outro universo, e aqui nós temos mais y. Ou seja, ele vai subindo espiralado. A nossa capacidade de entendimento é aqui. Nós podemos entender no máximo aqui. Para receber as informações desse segundo universo aqui, nós temos que estar já muito próximos a abandonar o gama. Se não estivermos muito próximos de abandonar o gama, portanto, a matéria, nós não vamos receber. E nesse universo aqui não tem mais matéria, como nós entendemos. Aqui nós temos evolução, evolução, evolução. O tempo aqui é igual? Não sabemos. Talvez tenha um tempo, mas não seja igual ao nosso. Porque são outras coisas, é outra relatividade. Muito bem. Do Natal de 31 a agosto de 35, decorrem 4 anos em que ao meu espírito afloraram progressivos e metodicamente profundos estados psíquicos, após lenta incubação, culminando na maturação de minha personalidade. Ou seja, esse é o período em que ele escreve a grande síntese. Agora, gente, vejam bem uma coisa. Por que será que a sua voz demorou praticamente 20 anos para lhe explicar finalmente aquela visão? Porque aqui foi a explicação da visão. Deixou... Tem quantos minutos? Tá. Muito bem. Então, porque ele necessitava de uma maturidade que antes ele teve a visão, mas ele não tinha essa maturidade. Então, foi necessário esse tempo para ele mostrar que tinha essa capacidade. Foi por isso que a entidade demorou 20 anos para lhe mostrar todo esse mecanismo. Olha as palavras de Carlos Torres Pastorino. A grande síntese: igualá-la é difícil, superá-la impossível, negá-la um absurdo, discuti-la uma loucura, mas aceitá-la e senti-la é prova de que em nós há uma centelha da divindade. A grande síntese é a obra em que, pela primeira vez na história do pensamento humano, se afirma e demonstra uma teoria que unifica no monismo absoluto a evolução da matéria para a energia e da energia para o psiquismo, que evidencia a presença de Deus em todo o universo, do átomo ao anjo, da matéria ao espírito. E, se eu não me engano, continua a única ainda. Muito bem. Nessa altura, o Baldi, ele já, como ele mandava os seus escritos para algumas revistas do exterior, das quais a revista O Reformador e o Correio da Manhã, aqui no Brasil, ele já era conhecido no Brasil e em outros países, mas vamos falar só do Brasil. Muito bem. Então, aqui havia um grande admirador de Ubaldi, era o professor Clóvis Tavares. E esse professor que se correspondia com Ubaldi, porque ele sabia muito bem o italiano, falava e escrevia muito bem o italiano. Então, ele convida o professor Pietro Baldi a vir dar um ciclo de palestras aqui no Brasil. E o Baldi aceita. E pouco antes de vir para o Brasil, que ele viria em 51, ele adoece, febre muito alta, tosse,
e fica extremamente fragilizado materialmente, mas não espiritualmente. E com essa fragilidade material, até lhe permitiu que ele expandisse sua consciência e alcançasse umas correntes núricas mais altas ainda. E dessa expansão de consciência nasce o livro Deus e Universo. Numa grande revolta da minha vida e do mundo, nasce este livro Deus e Universo. Subitamente, como uma explosão, foi escrito em 20 noites, pouco antes da Páscoa de 51. Em Deus e Universo, o balde olha o universo em função de Deus, e não mais em relação ao homem, mas em relação aos fins supremos da criação. Então, o escritor terminou esse livro, e em julho desse ano, de 51, ele vem para o Brasil. No Brasil, ele faz o ciclo de palestras de 5 meses e visita muitas cidades, viaja o Brasil, se eu não me engano, até a Bahia, do sul até a Bahia, e vale lembrar o encontro que ele teve com o querido Chico Xavier. Então, o hemisfério norte, que é o balde, e o hemisfério sul, que é o Chico Xavier. Não é? A unidade. Muito bem. Como que ele se apresenta? Vejam bem. Apresenta-me como homem a autoridade que me inspira mediunicamente e sobre mim exerce autoridade no pensamento e na ação, deve ter um representante terreno, alguém que assuma todo o pensamento, todo o peso da luta e responsabilidade, que totalmente se exponha moral e fisicamente aos perigos de uma realização novíssima, ao trabalho que toda grande conquista e todo progresso impõe a necessária atenção para ultrapassar todos os obstáculos. Que obstáculos são esses? Lá na Itália, a Igreja Católica se sentiu agredida, na verdade é essa a palavra, se sentiu agredida, ameaçada com os livros de Ubaldi. E havia decidido colocar 2 livros de Ubaldi no Index Prohibitorium. Colocou a Grande Síntese e a Tese Mística. E assim, Ubaldi ele era mal visto na Itália. Ele era considerado um herege. Quando Ubaldi vem aqui para o Brasil, ele teve uma acolhida calorosíssima. A verdade é que o povo brasileiro ele acolhe muito bem os estrangeiros, até hoje, não só naquela época. E mais, Ubaldi, sendo com essa espiritualidade dele, realmente ele foi acolhido de uma maneira excepcional. E, quando ele volta para a Itália, a FEB, através do professor Clóvis, lhe faz o convite para que ele venha morar no Brasil junto com a família, lhe prometendo uma casa, lhe prometendo uma remuneração, enfim, lhe prometendo uma possibilidade dele levar adiante a obra, porque na Itália, naquela época, era muito, muito difícil a situação. Primeiro, era um pós-guerra, e pós-guerra é difícil em qualquer lugar. Segundo, os livros dele haviam sido colocados no Index Prohibitorium. Isso significava que os seus livros não poderiam ser lidos por nenhum católico. E lá só tinha o catolicismo. A fortuna da esposa havia acabado, em parte pela guerra, em parte devido ao administrador, que não era muito honesto, aliás, nem um pouco. Aqui, quando ele veio para o Brasil, se apaixonou pelo povo brasileiro.
Então, vejam as possibilidades que ele levou para a família, de volta à Itália, quando ele voltou para a Itália, dizer, olha, me convidaram para nós irmos morar no Brasil. Vamos ou não vamos morar no Brasil? O povo lá é maravilhoso. Prometeram casa, prometeram uma remuneração mensal. Os livros seriam lidos e divulgados. Bem, eu acredito que qualquer um que estivesse nessa situação não teria como dizer não. Claro que teria que dizer sim. Claro que a família falou sim. Na verdade, não foi a família que falou sim. Isso já estava tudo programado. Programado pela divina providência, programado pelo alto. E assim, o Baldi vem para o Brasil, tá certo? Através da esperança que tudo realmente tivesse se organizado para que ele pudesse continuar a escrever tranquilamente. Só que, passado o primeiro ano, já no começo do segundo ano, a coisa começou a mudar aqui no Brasil. Então, lhe tiraram o apartamento, não lhe deram a remuneração mensal e nem os direitos autorais eram corretos. Mas, como a gente diz, quando a ordem vem do alto, as forças do antissistema não vencem. Então, quando tudo parecia perdido, a divina providência vem e dá um jeito. E aqui vamos pular porque não dá tempo. E, finalmente, ele, depois que resolveu esse problema econômico, como eu falei no começo, a Agnese e o seu esposo se tornaram verdadeiros guardiões de Ubaldi, para que ele pudesse ter tranquilidade de realizar a obra. Ele, finalmente, em 1969, vai escrever o livro Cristo. E olhem a particularidade desse livro. Ele vai começar a escrever esse livro Cristo na Granja Viana, na Chácara Santo Antônio. É um lugar que chama Chácara Santo Antônio. Ele começou a carreira dele, a missão dele, na Tenuta Santo Antônio, na Itália. E vai começar a escrever o livro Cristo, que é o coroamento da obra, na Chácara Santo Antônio, aqui no Brasil. E olhe, mais um detalhezinho. Essa casinha na Chácara Santo Antônio era de final de semana ou na época do verão de São Vicente, que ele não aguentava o calor. Minha mãe e eu também subíamos juntos, por causa que lá é na Granja Viana, São Paulo, a temperatura é bem mais baixa. Então, vinha um senhor, um velhinho, o Jerônimo, para cortar o mato, porque cresce, que é uma beleza o mato aqui, né? E ele tinha um cachorrinho branco também. E o cachorrinho branco ficava na nossa casa e ficava ao lado de Ubaldi. É uma coisa que só depois é que se percebe isso. Mas começou na Tenuta Santo Antônio, na Itália, e termina aqui na Chácara Santo Antônio, no Brasil. E tem também um cachorrinho branco. Se é o mesmo, não sei. Muito bem. Ele escreve, começa o livro Cristo. O livro Cristo será o coroamento da obra, o vértice da pirâmide e também o final da minha vida e o ponto final da minha missão. Ele já estava no final de vida, quer dizer, com problemas de saúde sérios, e ele, finalmente, no final de 1971, em dezembro, ele é internado no Hospital São José. E, nesse hospital, ele vai ditar
os últimos capítulos do livro Cristo, onde a Agnese registra esses capítulos nos gravadores da época, que eram aqueles gravadores antigos, né, de 2 rolos, com muita dificuldade. E assim ele encerrou a sua missão. E no dia 28 de fevereiro, à noite, Agnese percebeu que ele realmente não iria durar muito mais, não iria ficar conosco muito mais tempo. Pediu para que todos saíssem do quarto, que eram minha mãe, Agnese, e mais 4 pessoas. E ele começou a respirar com dificuldade. E quando, de repente, ela ficou no pé da cama, rezando, olhando para ele e rezando, orando. E ela viu um rojão, que nem um rojão, uma luz que fez assim, e subiu para o alto. E essa luz foi tão forte, ela contou, que ela foi empurrada para trás e caiu sentada na poltrona. Aí ela esperou um pouco para se recompor. E olhou para o relógio, era 00:30 do dia, quer dizer, 0:30 do dia 29 de fevereiro de 72. O balde tinha partido. Então, cabe a nós, o balde cumpriu a sua missão. Cabe a nós agora cumprirmos a nossa e não permitir que essa obra caia em esquecimento, gente. Então, força a todos. Que a missão merece a nossa colaboração, o nosso esforço. Obrigada. Queridos amigos, então nós vamos fazer o nosso encerramento da nossa programação de hoje e agradecendo a participação da nossa querida Adelaide, com muito carinho, com muita gratidão, recebo um carinho, né, da nossa comissão organizadora, simbolizando a espiral do tempo, espiral da evolução. E a nossa querida Adelaide irá nos conduzir em prece. E até amanhã, tá bom? Amanhã nós nos encontramos aqui às 8h da manhã. Fechem os olhos, mas não é para dormir, não, tá? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debita nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém.